E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa aulinha de hoje de espontaneidade de reação, que é a continuação das reações de óxido-redução. Agora você vai entender por que um determinado elemento ele oxida e por que um determinado elemento reduz e como é que você determina se ele oxida ou se ele reduz. Para a gente estudar isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é um negócio chamado potencial padrão. O que é o potencial padrão? É ele que mede se um elemento tipo ferro prefere oxidar ou prefere reduzir. Então, por definição, ele é a medida da tendência de uma espécie sofrer um determinado processo. Então, quando eu meço o potencial padrão de redução, eu tenho lá a medida do quanto ele está decidido a reduzir. Ou meço o potencial padrão de oxidação, eu tenho lá a medida do quanto ele está determinado a oxidar. Ele é a medida, tá? É como, por exemplo, se você quisesse fazer engenharia e eu fosse medir a sua tendência para fazer engenharia. Aí ela vai dar alta. Se você gosta de matemática, física, química, e você não gosta de português, história, geografia, então sua medida para engenharia dá alta. Aí uma outra pessoa também quer fazer engenharia, mas ela não gosta de matemática, não gosta de física, não gosta de química. Essa pessoa, ela não tem tendência a fazer esse tipo de processo. Então, o potencial dela para engenharia é baixo, enquanto o seu é alto, tá? Tipo isso. Existem dois tipos de potenciais. O potencial, olha só, gente, potencial padrão de oxidação e o potencial padrão de redução. A bolinha aqui em cima que significa padrão, tá? E o é potencial. Então, potencial padrão ou de oxidação ou de redução. Potencial padrão de oxidação, quando aparecer o oxi ou o embaixo, ou potencial padrão de redução, que é quando aparece o R ou o RED embaixo. Unidade de medida, gente, é o volts, tá? É um Vzinho. Ano que vem a gente acaba discutindo um pouco mais no terceiro ano, que é a física elétrica, então a gente acaba vendo um pouco melhor os volts lá. Mas vamos entender aqui agora a questão do potencial, beleza? Bom, gente, aqui eu desenhei para vocês uma semi-equação. AL0 virando AL mais 3 elétrons. Eu quero saber do que essa equação é. De 0 para mais 3, o NOx aumentou, rima com oxidou. Elétron localizado do lado direito da setinha é elétron perdido, característica de oxidação. Então aqui eu tenho o potencial padrão de oxidação. Se a equação fosse de redução, o potencial era de redução. Estou falando isso porque às vezes o exercício não fala do que é o potencial, mas a equação fala, então você consegue determinar olhando a equação. Aqui nós temos então a oxidação do alumínio. O potencial de oxidação dele é de mais 1,77 volts. A partir dele, pessoal, eu consigo determinar o potencial padrão de redução do alumínio, que é o inverso, né? É o alumínio mais 3 elétrons virando alumínio 0. Gabriel, você só inverte a equação? Sim. E eu só inverto o sinal do potencial. 1,77 volts. Igualzinho na termoquímica, se a gente inverte a equação, inverte o potencial, inverte o sinal do ΔH, aqui na eletroquímica, inverte a equação, inverte o sinal do potencial. Beleza? E aí, pessoal, ajeitadinho aqui. E aí, o que acontece? É olhando para o potencial que você me fala. O alumínio, ele tem maior tendência a oxidar ou ele tem maior tendência a reduzir? A tendência de ele oxidar é mais 1,77. Enquanto que a tendência dele de reduzir é menos 1,77. Ou seja, ele tem mais tendência a oxidar do que a reduzir. Então, o alumínio é um elemento que prefere sofrer oxidação. Gabriel, isso quer dizer que ele não possa sofrer redução? Pode, mas a tendência dele é de sofrer oxidação, porque o potencial de oxidação dele é maior. Vamos aplicar isso. Eu te dei aqui duas espécies, o ferro 0 e o alumínio 0,
E pergunto, qual espécie sofre oxidação com maior facilidade? Ou seja, quem tem maior tendência a oxidar? O ferro zero para oxidar tem um potencial de mais 0,44. O alumínio para oxidar tem um potencial de mais 1,77. Quem deles tem maior potencial de oxidação? O alumínio. Então, qual deles tem maior facilidade para oxidar? O alumínio. Então, ó, o alumínio oxida mais fácil devido ao seu maior E0 de oxidação. Então, para você ver que a gente sempre acreditou que o alumínio nem oxida, né? Que a gente vê o ferro enferrujando, e então a gente acha que o ferro enferruja mais fácil que o alumínio. É mentira. O alumínio oxida mais fácil do que o ferro. Daqui surge a nossa primeira regra. Qual vai ser a nossa primeira regra? Quem tem o maior potencial sofre o processo. Quem tem o maior E0, potencial padrão, sofre o processo. Gabriel, não entendi. Entendeu? Dos dois aqui, quem tinha o maior potencial de oxidação? O alumínio. Então ele oxida. Se fossem dois de redução, quem tivesse o maior reduzia. Sempre quem tem o maior potencial sofre o processo. Sejam potenciais de oxidação, o maior sofre oxidação. Sejam redução, o maior sofre redução. Tá? Então vamos agora analisar a partir disso aqui. Você acabou então entendendo como é que analisa o potencial. Vamos analisar como é que a reação é espontânea. Te deu um par de espécies. Zinco mais 2 e cobre mais 2. E os seus respectivos potenciais. Menos 0,76 e mais 0,34. Todo o exercício te dá semi-equações iguais. Sejam de oxidação, sejam de redução. Mas as equações são iguais. Você é quem vai determinar quem vai oxidar e quem vai reduzir. Porque num par, o exercício está te dando o padrão para você olhar. No par sempre vai haver uma oxidação e sempre vai haver uma redução. Sempre. Sempre um deles oxida e sempre um deles reduz. E quem vai descobrir? Eu, analisando os potenciais. Se você pegar aqui, ó, são dois de redução. Você já sabe que quem tem o maior potencial sofre processo. Então, entre zinco e cobre, o cobre tem o maior potencial, então ele vai reduzir, né, que é um potencial de redução. Então, vou escrever, ó, cobre mais 2 elétrons, virando cobre zero, potencial de redução mais 0,34. Aí, pessoal, se o cobre está reduzindo, eu vou escrever aqui, ó, red, quem vai estar oxidando? Sobrou para quem? Para o zinco. Porque ele tem o menor de redução, então ele não pode reduzir. Então sobra para ele o quê? Oxidar. Então você vai inverter a equação do zinco. Zinco zero vira zinco mais 2 elétrons. Potencial padrão de oxidação mais 0,76. Feito isso, você soma as duas equações. Corta o elétron tem que estar igual, tá, gente? Ficou zinco zero, formando cobre, aliás, reagindo com cobre mais 2, formando zinco mais 2 e cobre zero. E você encontrou aqui a equação global, que a gente já sabe fazer. Só que agora você vai somar os potenciais também e vai encontrar um negócio chamado de ΔE, ou de DDP, ou de FEM, ou de tensão, que é tudo a mesma coisa. ΔE é variação de potencial, ou diferença de potencial, ou força eletromotriz, ou tensão. Somando os dois vai dar 1,1 volt. Aqui nós temos algumas coisas para discutir. Primeiro, o ΔE, que apesar de ser um delta e mostrar para você que a diferença, né? Aqui na pilha ele vai ser calculado como o potencial de oxidação mais o potencial de redução das espécies. O seu ΔE, pessoal, ele pode dar maior do que zero e o ΔE pode dar, menor do que zero. O ΔE maior do que zero indica uma reação
espontânea. E ΔE menor do que zero indica uma reação não espontânea. Reação espontânea é aquela que, se eu botar os dois reagentes juntos, eles reagem entre si. Lembra que reagente é quem sofre a reação. Então, você encontrou um ΔE positivo, ele é positivo para esses reagentes aqui, ó. Zinco 0 e cobre mais 2. Se você tivesse como reagente zinco mais 2 e cobre 0, a reação não acontecia. Então, todas as vezes que eu vou calcular o ΔE, eu vou somar o potencial de oxidação com o potencial de redução. Isso vai me dar um valor. Esse valor pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a reação acontece naturalmente. Quando? Quando eu coloco os reagentes em contato um com o outro, tá? Então, gente, para ficar melhor da gente entender tudo, eu vou criar aqui uma regrinha que a gente vai usar em todo exercício. Só ajeitar a câmera aqui para a gente continuar. Eu vou criar uma regrinha que a gente vai usar em todo exercício de potencial. Que regrinha é essa? É a regra número 2. Quando você veio aqui, você manteve a equação do cobre. Mantive. E você inverteu a do zinco. Inverti. Por que você manteve a do cobre? Porque o potencial dela era maior. E inverteu do zinco porque o potencial dele era o menor. A nossa regra é: mantém o maior é 0, que foi o que você fez com o do cobre. Inverte o menor é 0, que foi o que você fez com o do zinco. E soma. Galera, faça isso. Irá aparecer uma oxidação, uma redução e o potencial, fazendo essa regra aqui, o potencial sempre vai dar positivo. Ou seja, você sempre vai achar a reação espontânea. Então você vai fazer essa regrinha, somar tudo, né, igual a gente fez aqui. O que você vai encontrar para os reagentes da equação global é a reação espontânea. Significa, achei o ΔE, olha os reagentes. Esse reagente com esse reagente dá uma reação espontânea. Gabriel, beleza, entendi. A regra é manter o maior, inverte o menor e soma. É isso que eu tenho que saber? É isso que você tem que saber. Vamos aplicar ela agora. Eu te dei dois sistemas. Sistema 1, sistema 2. Sistema 1, você tem uma placa metálica de prata mergulhada numa solução que tem cobre mais 2. E no outro sistema, eu tenho uma placa de cobre mergulhada no sistema que tem prata mais 1. Perceba, pessoal, que os dois sistemas têm o mesmo par de metal. Só que um tem o íon e o outro tem a placa e eles estão invertidos, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Gente, essa câmera está mexendo muito. Espera aí. Pronto. Vamos ver se fica até o finalzinho. O que eu quero chamar a atenção aqui? Para um metal estar sólido, metal sólido, ele sempre vai ter NOx igual a 0. Uma barra de ferro é ferro 0, um fio de cobre, que é sólido, é um cobre 0, um alumínio na latinha é alumínio 0. Ele sempre está sólido. Um anel de ouro é AU 0. Se eu falar com você que o metal está em solução aquosa, metal aquoso, ele vai estar na forma de cátion, ou seja, NOx positivo. Sempre, tá, gente? Ó, metal aquoso, cátion. Bom, então eu quero saber, nos dois sistemas aqui, em um deles vai ter reação. Em qual vai ter a reação? Para eu ver em qual deles tem a reação, eu vou olhar as minhas equações. Então, ó, aqui são dois potenciais de redução. Como eu sempre disse, ele vai dar sempre os dois iguais para você determinar. Esse é o exercício. Como é que é a regra mesmo, Gabriel? Mantém o maior. Qual deles é o maior, gente? Mais 0,34 ou mais 0,80? Mais 0,80. Eu vou manter ele. AG mais 1 elétron. AG0
potencial de redução, mais 0,80. Inverte o menor. Cu0, formando Cu mais 2 elétrons. Potencial era de redução, eu inverti agora é de oxidação, menos 0,34. E soma. Mas lembre-se da nossa última videoaula, para somar o número de elétrons tem que estar igual. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então vamos multiplicar aqui por 2. 2, 2, 2. Multiplica potencial por 2, Gabriel? Não multiplica potencial por 2. Não multiplica, é 0. Pelo amor de Deus, ó. Vermelhinho aqui, pra você ter atenção. Não multiplica, é 0. Ele não é volt por mol, ele é volt. Depende só do elemento. Então o número de elétrons está igual. O que eu vou fazer? Cortar elétron. E vou somar Cu0 mais 2Ag mais 1, formando Cu mais 2, 2Ag0. DDP, Fem, ΔE ou tensão. Você pode ver qualquer uma dessas coisas em exercício, tá, gente? Vai ser a soma dos dois. Mais 0,34 com mais menos 0,30... mais 0,80 com mais menos 0,34 está dando mais 0,46, se eu não estou errado. ΔE positivo. A reação é espontânea. Quando que a reação é espontânea? Quando eu coloco para reagir cobre 0 e prata mais 1. Eles são os reagentes de uma reação espontânea. Onde está o cobre 0 e a prata mais 1? Deixa eu ver aqui. Aqui está a prata 0. Não, eu preciso de prata mais 1. E o cobre mais 2. Não, eu preciso de cobre 0. Então não é aqui. Deixa eu ver no 2. Cobre 0. Opa, cobre 0. Prata mais 1. Opa, prata mais 1. Então é aqui, ó. Nesse sistema, eu tenho os reagentes que eu preciso para a reação espontânea. Nesse sistema eu não tenho. Então aqui não tem reação. Beleza? É isso que nós vamos fazer com as reações e os potenciais a partir de agora. A gente vai somar, encontrar o ΔE positivo e ele vai indicar para nós os reagentes da reação espontânea. É só eu procurar eles agora. Lembre-se, mantém o maior, inverte o menor e soma. Valeu, galera!